Agora olha só o que se encontra aqui no Alcorão, eu vou mostrar para vocês. Vou clicar aqui no Alcorão. Aí existem 3 frases que eu anotei aqui no papel que são frases-chave. A primeira é único Deus, a segunda é não existe e a terceira é verdadeiro Deus. É uma pesquisa que você pode fazer no Alcorão através desse aplicativo. Então vamos colocar aqui a primeira. Eu vou escrever aqui no campo único Deus para vocês verem. Único Deus. Aqui é o seguinte, aqui são as letras árabes e aqui é a tradução. Então, se lê da esquerda para a direita, igual no hebraico. A letra Lá é essa daqui, ó. Aqui é Alá. Pode ver que está escrito aqui da esquerda para a direita. Deus disse. E aqui vai estar escrito, né? Deus disse. Aqui é o Alá. Você pode ver que esse daqui representa aquela letra grega. Aqui tem a outra, tá vendo? O X, que é o 600, tá percebendo a semelhança? Não tá na ordem exata, mas olha a semelhança. Então aqui, nesse X, a gente tem o 600. E aqui, onde já tem uma flechinha, a gente tem o 60. E aqui, a gente teria o 6. Elas estão longe uma das outras, mas vocês podem ver a semelhança. Por exemplo, aqui elas vão estar perto. Aqui, por exemplo, a gente vai ter uma letra que é Alá, que representa 60. E aqui do lado, esse X vai ser no grego 600. E aqui a gente vai ter o que representaria o 6. Então a gente tem 666, mas não na mesma sequência. Tá? Primeiro 60, que é o nome Alá. Aqui, né? Aí depois o X, que representa 600, e aqui um que seria o 6. A ordem também, elas não estão na mesma posição. É só você mudar um pouquinho a posição, que fica igualzinho às letras gregas. Aquele 600, aquele 60 e aquele 6. E vocês perceberam o que o Alcorão está afirmando aqui, onde eu mostrei que aparece essas letras que são bem semelhantes ao número da besta? Se for olhar no grego, o Alcorão, que manda matar cristão, matar judeu, que manda decapitar, tem textos aqui falando isso, olha o que ele afirma. Deus disse, não adoteis 2 deuses, posto que somos um único Deus. Temei, pois, a mim somente. Isso não seria uma blasfêmia? Olha a frase abaixo, aqui, ó, onde está escrito Sad 65. Disse-lhes, sou tão somente um admoestador. Não há mais divindade além do único Deus, o irresistível. Essas palavras afrontam diretamente o que está escrito em Isaías 44, que há somente um Deus, um único Deus. Não existe outro Deus além do Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra. Aí vem o Alcorão e diz que Alá, que é o Criador dos céus e da terra, e que ele é o único Deus e que não existe outro Deus além dele. Esse é o que manda decapitar cristão, e de fato você já tem vários vídeos na internet para ver sobre decapitação de cristãos e não cristãos. O que você acha que em Apocalipse 20 está falando dos cristãos degolados, que é decapitados? É uma característica da besta, decapitar a cabeça, decapitar cristão. Isso é o que o Alcorão manda fazer. No mesmo livro que fala que existe somente um Deus, que é Alá, e Muhammad, o seu profeta. No mesmo livro que fala que Jesus é apenas um profeta, que ele não morreu pelos pecados de ninguém, que ele não é filho de Deus e que ele casou ainda, teve filhos e que subiu aos céus vivo e que não morreu pelos pecados de ninguém e que ainda vai voltar. Olha só. Isso é blasfêmia. E você pode ver que aqui está escrito o seguinte: sou tão somente um admoestador, não há mais divindade além do único Deus, o irresistível. Olha só as palavras que aparecem. É da esquerda para a direita, né? Olha só isso daqui. Aqui você está vendo o número da besta. Você acha que isso daqui é coincidência? Olha o que você está vendo. Aqui você está vendo 6. Aqui você está vendo 600. E aqui você está vendo 60. 60, 600, 6. Não está 666. Se bem que é da esquerda para a direita, então tem o 6, o 600 e o 60. Não está na ordem, mas olha esses números aqui. É exatamente as letras gregas, só inverter a posição. Que nem essa letra aqui, ela está apontando para cima, né? Está nesse formato. Mas no grego é só você pegar essa letra aqui e deixar ela de pé, que ela se torna aquela letra que representa o 60.
Agora esse X que está aqui no meio, está igualzinho no grego, é o 600. E esse daqui é o 6, só que aí tem que inclinar ele para a esquerda também. A terceira frase, irmãos, eu não vou passar aqui porque vai ser a mesma coisa praticamente. A terceira frase é o verdadeiro Deus. Se você colocar essa frase no Alcorão, vai sair textos falando que a Trindade é abominação, que Alá é o único Deus, que Ele é o verdadeiro Deus. E nessas frases onde aparece, por exemplo, o único Deus, não existe outro Deus, verdadeiro Deus, também tem em nome do único Deus, que é em nome de Alá. Aonde aparecer essas frases, vai aparecer o número 600, o número 60 e o número 6, as mesmas letras do grego, só que em algumas posições diferentes, né? Só questão de inclinar para a direita ou inclinar para a esquerda. Isso significa que o número 666 não é aleatório, ele forma uma marca. Se vocês pegarem o 666, como eu fiz agora, nas letras gregas, e compararem com o Alcorão, o símbolo vai parecer, o formato da letra grega vai se identificar com o formato da letra do Alcorão, com o árabe. E isso vai bater certinho onde está escrito Alá é o único Deus, não existe outro Deus senão Alá. Justo nesses nomes de blasfêmia, nesses nomes querendo tomar o lugar do único Deus. Então é por essas e por outras que eu acredito que isso é a marca da besta. Aí você vai ter que calcular. Bate, não bate? É quase que idêntico, não é? Para não falar que é idêntico por causa da posição, é quase que idêntico, também não está na sequência exata. Mas olha só, isso vai se identificar com um reino, vai se identificar com um império, que hoje praticamente domina o mundo. Quem tem o petróleo domina o mundo. Que tem um livro que blasfema contra Deus, que manda matar cristão. E essa ideia de islâmico radical, quer dizer que não é o islamismo, isso é mentira. Isso está escrito no Alcorão. As pessoas não fazem por desobediência ao Corão. No Alcorão está escrito que é para matar cristão, que é para decapitar, não é interpretação de pessoas extremistas, não. O ISIS que você está vendo no Iraque obedece mais ao Alcorão do que essas pessoas pacíficas. Essas coisas que eu mostrei para vocês e as profecias bíblicas que apontam para o islamismo, Ismael, Isaac, isso me faz olhar para essas coisas como a marca da besta e não para um chip do tamanho de um carocinho de arroz que apenas é implantado na mão direita e na testa. Só que a palavra não acaba aqui, tem muito mais coisas para se analisar. E a imagem da besta? O que seria a imagem? Porque a imagem está relacionada com a marca, não tem como desvincular uma coisa da outra. Ainda tem outra questão, a questão de não poder comprar e nem vender. Comprar e nem vender. Então, por causa dessa expressão, as pessoas acham que é o chip, mas e as profecias? E a questão do número revelar o nome da besta? E aquela questão de ter sabedoria para calcular o nome, o número da besta, ter sabedoria para calcular as 7 cabeças da besta, olhar para as profecias e ver que as profecias apontam para o Oriente Médio, apontam para o anticristo vindo do Iraque, aponta para ele reinando desde o norte, vindo contra Israel. Quem está no norte de Israel? A ONU? Eu não estou falando que a ONU, que a Igreja Católica e todas essas coisas não fazem parte do reino do anticristo, mas um império vai se levantar e esse império está relacionado com o islamismo. Eles têm todas as características que se encaixam com o reino da besta. Ok, irmãos? Então é mais ou menos isso daí, até agora o que eu tenho de informação da marca da besta que vocês pediram. É isso daqui. Não sei se vocês conseguiram entender a semelhança das coisas, mas isso bater por acaso e olhar para aquelas profecias de Abacuque, lembra dos meus vídeos? De Abacuque, de Naum, de Sofonias, apontar para o Oriente Médio, Jesus vindo daquelas partes onde se encontram os filhos de Ismael, sabe, Gog e Magog, o Salmo 120, olha para o Salmo 83 e o Salmo 120, ali vai estar os filhos de Ismael configurando o reino da besta. Sabe, olhar para todas essas coisas e olhar para essa questão que eu mostrei para vocês, a marca da besta, e achar que tudo isso é coincidência. Não tem como, você já saiu do campo da coincidência. Ok, irmãos, deu para entender? Esse vídeo eu vou finalizar aqui, quem sabe mais para frente eu faço um outro com mais detalhes que eu possa estar enxergando na escritura. Se você entendeu o que eu quis dizer, se você achou semelhante mesmo, que faz sentido, deixe o seu comentário aí abaixo. Se mesmo depois de ter assistido esse vídeo com todas essas coisas que eu falei, você que já me acompanha, ainda você está inclinado a achar que o chip ainda pode ser a marca da besta, também deixe o seu comentário aí abaixo. Vamos analisar, para mim não faz sentido. Não nessa posição que está agora, né, com tudo isso que eu mostrei. E vamos seguir em frente nas profecias, irmãos, porque tudo isso vai ser revelado pela profecia. Nós vamos ter reportagens, vamos ter internet, vamos ter que olhar a parte histórica, a parte geográfica. Tudo isso é necessário, mas tem que ter a profecia. Tudo isso é revelado pela profecia, tem que bater com toda a escritura, ok? Então é isso daí.
Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e também de se inscrever no canal caso você não tiver inscrito, tá bom? Então fique na paz de Cristo.